povo! Que dia feliz, não é mesmo? Hoje tivemos reunião do Copom, tá certo? Como temos a cada 45 dias. Beleza, beleza. A reunião anterior do Copom veio num cenário global ainda desafiador. Por quê? Porque os Estados Unidos ainda não sabiam direito se o próximo movimento deles era de alta ou de queda. E de lá para cá, os dados vêm melhorando. Tanto os dados brasileiros quanto os dados de inflação americana. Lembra que o Copom sempre começa o comunicado dele falando sobre o ambiente externo e dando contexto macroeconômico. A primeira coisa que ele fala é: o ambiente externo segue volátil e mostra-se menos adverso. Ele já começou! Ele já começou falando o que a gente queria ouvir. Ele já começou assim a zero de jogo, reconhecendo. Isso é muito importante. O Brasil, nós, tupiniquins, nós não podemos ter taxas de juros da nossa dívida menores ou muito próximas das taxas de juros americanas. Isso não faz o menor sentido. Se os Estados Unidos não caírem as taxas deles, nós, tupiniquins, não podemos cair a nossa. Por isso que o Banco Central brasileiro estava tão preocupado com taxa de juros americana. Porque se a taxa dos Estados Unidos começasse a subir, nós poderíamos, inclusive, ter que subir a nossa. E seria um grande desastre. Em relação ao cenário doméstico, né? Começou lá fora, agora vem para o cenário doméstico. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia antecipado pelo Copom. A inflação cheia ao consumidor, conforme esperado, manteve trajetória de desinflação, com destaque para as medidas de inflação subjacente que se aproximam da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. Então ele tá falando assim, se depender da inflação na margem, né? O que é na margem? É a mais recente, né? Nós já estamos na meta. Nós já chegamos lá. Já estamos na meta. Novamente, mais um sinal de tranquilidade. E aí ele fala, considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários, o balanço de risco e blá blá blá, Copom decidiu por reduzir a taxa básica em 50 basis points, levando ela de 12,25 para 11,75. E aí ele vem para o cenário dos próximos passos. Em se confirmando o cenário esperado, os membros do Copom unanimemente, super importante isso. Por que super importante, Marília, mesmo? Porque o Galípolo já está lá. Antevém redução na mesma magnitude nas próximas reuniões. Nas próximas é plural, é mais de uma. Então, 50 na próxima e 50 na próxima. No próximo comunicado do Copom, o que a gente vai ter que ver? A gente vai ter que ver se continua esse nas próximas reuniões. Se ele falar na próxima, aí é só o 11,25. Se ele falar nas próximas, além de 10,75, pode ir para 10,25. E assim vai. E o que anda acontecendo nos Estados Unidos, Marília? Porque hoje teve reunião do FONC. Manteve a taxa de juros estável. E no comunicado, ele foi mais dove. Quando você vai ver os dots, né? O quanto os membros do comitê estimam que vai se comportar as taxas de juros ao longo de 2024, eles já colocam 3 quedas de 25, né? Então a taxa de juros lá caindo 75 pontos. Além disso, eles reduziram a projeção deles de inflação. Com essa leve fraquejada do Banco Central americano, o que aconteceu com o nosso mercado? A Bolsa Brasileira hoje subiu 2,5%, gente. 2,5% futuro, 2,42% o à vista. Quer dizer, subiu muito. Foi para um novo high recente. E o juro brasileiro caiu 25 bases. E principalmente o que mais caiu foi o longo, né? O longo, o 2031,
O 2029 caíram 25 bases, os mais curtinhos caíram 20, caíram 19, caíram menos. E o real se valorizou 1% em relação ao dólar. Então, o mercado muito positivo, muito positivo. Petróleo também subiu, né? Isso ajuda a nossa bolsa, isso ajuda as posições de PRIO do Bruce. Graças a Deus, né? Porque o petróleo não parava de cair. E um dia maravilhoso, né? Tá acabando o ano, a gente tá tudo precisando de performance. Então é muito lindo o Banco Central americano ter feito esse movimento para dar a rally de Natal, né, William? É isso aí. Rally de Natal. E aí, o que eu acho, né? O que eu acho em relação a tudo isso? Eu acho que tá ficando cada vez mais claro, né? Uma coisa que eu vinha falando pra vocês, que a taxa, tanto a taxa de juro brasileira quanto a taxa de juro americana estão num patamar suficiente, né? Estavam num patamar suficientemente alto para controlar a inflação. Como é que eu sei isso? Porque a inflação começou a cair, certo? Beleza. Agora, quando a gente olha, é um cenário um pouquinho diferente do que os outros cenários de política monetária. Por quê? Qual que é o mecanismo de transmissão da política monetária? Como assim, Marília? Falou grego pra mim. Bora, vou explicar. Quando o Banco Central sobe as taxas de juros, como é que uma alta de taxa de juro faz com que a inflação caia? Por que isso acontece? Porque quando o Banco Central sobe a taxa de juro, tem uns mecanismos de transmissão que geram um efeito na economia que faz com que a inflação caia. Quais são esses mecanismos de transmissão? São 5. Um dos mais importantes e o mais fácil de explicar é o crédito. Então, subiu a taxa de juros, subiu a taxa Selic, todas as taxas de empréstimos sobem. Então, você vai querer pegar um financiamento, a taxa está mais alta. Você vai querer pegar um empréstimo para comprar qualquer coisa, a taxa está mais alta. E aí, o que você faz? Aquela taxa mais alta, aquela parcela do financiamento passa a não caber mais no seu orçamento e você não faz aquele consumo, você não antecipa esse consumo. Então, o aumento de taxa de juro faz com que o consumo advindo do crédito caia. Se o consumo cai, as empresas vendem menos, principalmente as varejistas. Vendem menos. Se elas vendem menos, a receita é menor, o lucro é menor. Se o lucro é menor, elas têm que demitir algumas pessoas para manter a margem. E se isso acontece, mais pessoas ficam sem emprego, perdem o salário e novamente consomem menos, tá? Consumiram menos, a empresa vende menos e tal. Tudo isso é uma pressão baixista do preço. Tá? Então, a ideia do aumento de taxa de juro é você desaquecer a economia, desaquecer a demanda e provocando uma pressão baixista nos preços. Qual que é o problema? O problema é que os canais de transmissão da política monetária estão um pouquinho entupidos, tá? Eles estão um pouquinho entupidos. Por exemplo, embora o Banco Central tenha aumentado as taxas de juros, a economia brasileira desacelerou, mas não desacelerou tanto, e a consequência no emprego foi zero. Na verdade, não é nem foi zero. O desemprego não subiu, o desemprego caiu. Percebe? O mecanismo de transmissão via queda da atividade, aumento do desemprego está entupido. Mas mesmo assim, o aumento de taxa de juro reduziu a inflação. E como você explica esse fenômeno? Que não é o tradicional do livro-texto de política monetária. Como você explica esse fenômeno? Essa é a pergunta que ronda, que circula os clubinhos de economistas no Brasil e no mundo também, porque isso aconteceu nos Estados Unidos também. O desemprego lá está nas mínimas históricas e a inflação está caindo. Então, o que está acontecendo? Qual é a mágica que dessa vez fez a inflação cair sem que os mecanismos de transmissão tivessem
o impacto desejado, tivessem a consequência desejada para pressionar a inflação para baixo. Aí você vai me falar, já sei, porque esses economistas são tudo uns malucos e é óbvio. A resposta é óbvia. Eu adoro quem fala que a resposta é óbvia, mas vamos lá. Já sei, são os produtos, são os bens. O preço de bens subiu muito durante a pandemia e caiu muito agora. É verdade? É verdade. Mas, durante a pandemia, não subiram só os preços de bens, subiram também os preços de serviços, que são itens mais ligados à atividade. E agora não está caindo só o preço de bens, mas está caindo também o preço de serviços mais ligados à atividade, mesmo com desemprego nas mínimas históricas. E isso não faz sentido, né? Não. Marília, então, qual é a mágica? Qual é a mágica que está acontecendo, que a inflação está caindo sem com que os mecanismos de transmissão funcionem? Isso é muito importante. Por que isso é tão importante, Marília? Porque você está me enchendo o saco com isso, se eu não sou economista. Porque o diagnóstico correto do cenário é o que vai fazer o senhorzinho ganhar dinheiro. É o diagnóstico correto do cenário. Porque senão o senhorzinho acha que o diagnóstico é aposta naquele diagnóstico e erra, tá? E erra. Então não adianta vocês aí acharem que a política monetária está fazendo o seu pleno efeito, porque não está, né? A gente tem ainda algumas coisas muito desafiadoras e que não são explicadas pelo contexto econômico atual. Então, o que pode estar acontecendo? E aí eu fiz essa pergunta para o Kanchuk, do ASA. Querido Kanchuk, o que está acontecendo? Lembrando que o Kanchuk já foi do Banco Central. Ele tem experiência nesse olhar de macro, de atividade, de mecanismos de transmissão e assim vai. E o que o Kanchuk me falou, e eu acho que faz total sentido, achei genial a explicação dele, só tem um único cenário econômico onde nós conseguimos ver crescimento econômico e queda na inflação. Qual? Choque de produtividade. Quando você tem um salto de produtividade, você consegue ter um cenário de mais atividade e menos inflação. Por que esse diagnóstico é tão importante? Porque este ano todos os economistas, gestores, fundos e tal, estavam esperando o quê? Que com o aumento da taxa de juro americana, o Banco Central americano ia ter que aumentar a taxa de juro, intensificar o movimento de a taxa de juro, até que o desemprego começasse a subir para a inflação poder cair. E isso ia jogar a economia americana numa recessão, no hard landing ou no soft landing, né? E ia ser ruim para quem? Para a bolsa americana, que talvez contaminasse a bolsa brasileira. Então, quem apostou no efeito tradicional de política monetária, que foi a grande maioria dos gestores, porque é o que geralmente acontece em 90% dos casos, perdeu dinheiro esse ano. Que foi, grosso modo, a maioria dos gestores multimercado. Porque não aconteceu o que geralmente em 99% dos casos acontece. Não aconteceu. Desta vez, tivemos um segmento aí, um prosseguimento de atividade forte, com desemprego baixo, mas a inflação caiu. E isto não é ruim para a bolsa. Choque de produtividade é bom para a bolsa. Ah, Marília, qual é o caso então? Será que o Banco Central americano vai ter que continuar subindo taxa de juro? Ou será que é o cenário de choque de produtividade tal que a gente vai conseguir conviver com uma inflação não tão baixa, mas baixa o suficiente em um cenário de atividade ainda rodando?
E se for esse cenário número 2, é bom para a bolsa, ou pelo menos não é ruim para a bolsa, não vale a pena ter uma posição short, porque não é ruim para a bolsa. E é bom principalmente para quem? Para a bolsa brasileira. Porque a bolsa americana está na média histórica, principalmente por conta das 7 techs e inteligência artificial e bababá. Então, se não é ruim para a bolsa americana, é bom para a bolsa brasileira. Eu acho que estamos no meio de um choque de produtividade. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, trabalho remoto. Segundo, inteligência artificial. A inteligência artificial reduz drasticamente o tempo que muita gente gasta para fazer as mesmas coisas, tá? Então, isso é um choque de produtividade gigantesco. E a outra coisa é que a gente está tendo uma segunda onda de globalização, que é deflacionária. Qual é a segunda onda de globalização, na minha visão? É a globalização da mão de obra com o trabalho remoto. Então, antes eu, Marília, era dona de empresa, sou dona de empresa, e eu ia escolher o melhor profissional, o melhor analista de São Paulo, para que ele possa ir no meu escritório, para que ele possa trabalhar na minha empresa. Hoje, eu, Marília, posso escolher o melhor analista do mundo. Eu posso escolher um chinês, eu posso escolher um indiano, eu posso escolher não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque as empresas agora aceitam o trabalho remoto, incorporaram o trabalho remoto e para lugares estratégicos e posições estratégicas estão usando o trabalho remoto. Inclusive, já recebemos propostas do tipo: o meu salário, se eu tiver que ir presencial, é X. Se eu puder ficar online, é X sobre tanto, tá? E isso é deflacionário. Isso é deflacionário, tá? Então, poderemos estar nessa situação. Poderemos. E, nesse caso, é bom para a Bolsa Brasileira. Marília, não sei do que você está falando. Adorei a sua explicação macro. Quero implementar essas estratégias que você está falando no meu portfólio, mas não tenho tempo. Então, você precisa conhecer o nosso Wealth. É uma consultoria. Então, a gente vai olhar para a sua carteira, te propor mudanças se for. Qual que é a sua realidade financeira, familiar, patrimonial, de sucessão, investimento lá fora, não investe, vale a pena fazer holding, não vale, enfim. Vamos olhar a sua vida como um todo. E aí, vamos olhar a sua vida financeira como um todo e vamos te sugerir uma carteira. Vamos acompanhar a carteira e, se mudar o cenário, vamos ajustar a sua carteira. Muito importante, muito importante. Marília, mas vocês terem uma wealth não é conflito de interesses? Não, porque a gente ganha zero por recomendar qualquer tipo de produto. A gente não ganha comissão, tem muita gente que não sabe disso. Se eu recomendar um Tesouro Selic, eu vou ganhar 0 de comissão, mas aí todo mundo ganha 0 de comissão. Mas se eu recomendar um COI, eu também ganho 0 de comissão. Então por que eu vou te recomendar um COI? Nunca vou te recomendar. O que eu quero? Que você ganhe cada vez mais dinheiro, certo? Porque quem me remunera é você, diretamente, tá? Marília, quero que vocês da Wealth olhem a minha carteira, mas sem compromisso. Não quero ainda me comprometer, quero só dar uma espiadinha e ver como é o serviço de vocês sem me comprometer totalmente. Não tem problema. Na minha bio tem um link, agende a sua reunião e venha sim conhecer. É importante conhecer, porque essas coisas de patrimônio a gente tem que confiar. Então a gente tem que conhecer antes sim e sem compromisso, tá? Então clica no link da minha bio, estaremos te esperando de braços abertos. E aí a gente vai fazer exatamente esse movimento. Ah, agora a bolsa está muito barata e o cenário é um cenário propício. Então vamos aumentar a bolsa neste patamar. Para não chegar hoje, você vê a bolsa subindo 2,5% e pensando assim, eu não participei. Eu não participei porque não deu tempo de eu acompanhar o cenário macroeconômico.